Esse vídeo eu quero trazer uma reflexão profunda sobre tempo versus processo. Então, o que a gente tem percebido ultimamente é que as pessoas cada vez mais estão na ansiedade, na pressa, no desespero de ter resultado daquilo que ela está fazendo. Só que na vida as coisas elas não são de forma mágica e rápida, intensa. As coisas são tudo com processo. Então, tem tempo de absorção, tempo de reação, tempo de aprendizado, de realmente conseguir colocar aquilo em prática para gerar uma experiência. Então, todas essas situações, elas levam um tempo, processo, são fases e ciclos que você precisa passar para realmente chegar no seu resultado. Então, até ontem mesmo eu escrevi um texto lá para o Subtech. Se você quiser, segue aqui embaixo eu no Subtech para acompanhar também os textos de reflexões que eu estou postando lá. Espero que você goste também. Mas o que eu trouxe naquele texto que eu quero trazer aqui para o vídeo é exatamente essa sensação de imediatismo, que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido. Se não está tendo resultado é porque não está funcionando. Só que isso a gente está levando para um lado tão extremo e tóxico que está fazendo mal. Então, muitas das vezes, antes mesmo do resultado começar a aparecer, você já se sabota e encerra o processo, porque visivelmente ainda você não consegue enxergar o resultado, um progresso. E aí eu trago aqui também para a analogia de uma gestação. Então, um bebê para ser formado, ele leva meses. Então, é de 37 semanas, em média, a 42 semanas, o tempo ali, né, em que a criança pode nascer de forma natural, tudo certinho, sem nenhuma complicação. Mas entende que tem um processo? E no início, quando começa a gestação, às vezes nem a mãe sabe que está gestante. Então, nem ela tem visão clara de que está acontecendo esse processo. Então, percebe que no início, na maioria dos processos, a gente não vai ter um resultado, uma visão concreta de que aquilo está acontecendo. E que se manter, continuar, o processo ele vai se desenrolando, vai dando os avanços necessários até que se torna um pouco visível. Não é grande, mas já se torna possível de ser visto. E com isso, com o passar do tempo, de absorção e reação daquilo, você vai realmente chegar no resultado. Então, uma mãe, para realmente ter seu filho no colo, né? Ela vai levar, no mínimo ali, né, de 37 semanas. Tem casos de exceção de nascer prematuro? Sim, mas não é a regra. E o que a gente tem visto muito, principalmente com o avanço das tecnologias, das IA, é exatamente isso, é levar uma exceção como regra. E isso é muito comum também nas redes sociais. Então, as pessoas têm a tendência de olhar a vida perfeita, tudo realista ali, mostrando um recorte maravilhoso. E aí, na verdade, a pessoa não está mostrando o processo dela. Nem todo mundo mostra a forma como está começando, está iniciando, os bastidores, né? Então, a vida, ela tem as suas imperfeições. E é isso que nos torna humano e torna a experiência tão agradável. Porque se fosse tudo perfeitinho, encaixadinho, como seria a nossa vida, né? Então, os desafios, eles também vêm, as dificuldades, vêm para nos tornar mais forte. E como a gente tem visto os desafios, é que tem sido um grande problema. Então, por exemplo, hoje em dia a pessoa, ela, por exemplo, quer começar a gravar vídeo, vou dar um exemplo aqui. Aí ela coloca ali o vídeo, mas ela quer a melhor câmera, quer o melhor cenário, quer falar perfeitamente, errou, corta. Edita o vídeo mais de 1000 vezes ali, recorta, 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 sabe? É uma edição assim em tudo, tudo é editado. Uma foto tem que estar retocada, tem que corrigir a pele, tem que colocar isso, tem que aumentar a luminosidade, sabe? Então, assim, são tantas coisas, tantas cobranças que vai fazendo com que a gente entra num looping e não consegue sair dele, porque é tanta coisa que você não consegue sair disso. E aí, às vezes, quando você pensa, eu falo você, mas me coloco
como junto, né? Então, assim, às vezes você compra um curso, compra um método, alguma coisa que os gurus da internet traz como uma promessa milagrosa, uma ferramenta quase mágica que você vai fazer isso, você vai saltar de um ponto A para um ponto D já lá na frente, entende? E isso não é sustentável, isso não é realista. E na maioria das vezes, esse marketing, né, ilusório, todo esse sistema programado para que você realmente, na verdade, para tocar na sua ferida, no seu desejo, né? E aí faz com que você entre, às vezes até por impulso, em algum curso, compra alguma coisa assim pela internet, né? Ou até presencial, enfim, a questão não é essa, a questão é que você compra com aquela promessa ilusória e mágica, sabe? E isso não se torna real. Ou seja, não que não funcione, só que na maioria das vezes é prometido com um tempo muito curto. Ou seja, você faz isso, em tantos dias você já vai estar assado. Então, por exemplo, a pessoa fez isso, rodou o meu método, fez o meu processo e em tantos meses saiu de um faturamento de 5 mil para 50 mil. Quem não gostaria dessa expansão toda? Não estou dizendo que isso não possa ser possível, só que isso é uma exceção à regra. A regra não é essa. A regra da natureza, as leis naturais, elas não mostram isso pra gente. Né? O nosso corpo, quanto tempo leva para ser formado? Uma semente para germinar, se toda vez que você for lá cavucar a terra, tirar ela, não tá germinando, não tô vendo ainda, não vai acontecer. Então a gente tem que parar de ficar com esse imediatismo, esse desespero, essa ansiedade pelo resultado. Porque na verdade, isso é o que mais transborda fora. E quando você para, se centra, fala, não, peraí, deixa eu olhar melhor para a minha parte interna. Por que eu tenho reagido dessa forma? Por que eu tenho buscado um resultado tão rápido? Se isso, né, se essa situação em que você está vivendo não aconteceu do dia para a noite. Porque dificilmente foi algo que foi de um dia para a noite que também aconteceu. Esse problema não caiu no seu colo do dia para a noite. Um problema, por exemplo, de saúde, ela não aconteceu de forma inesperada, assim, do nada. Teve vários acontecimentos, emoções, situações, experiência, comportamentos que levaram a desencadear uma doença, a um outro tipo de problema. Estou dando só alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o seu trabalho atual, a sua vida financeira, talvez ainda não esteja da forma que você gostaria. Ainda você não está onde você quer chegar. Mas isso você já está fazendo as mudanças necessárias? Se sim, permaneça, continue. Tenha paciência, persistência no processo. O processo ele é feito de etapas. Não tem como você pular. Se você pular, você não vai conseguir chegar num resultado duradouro. Entende? E assim, trazer isso para nossa realidade, parar de ser tão imediatista, isso precisa ser mudado. A nossa geração está numa ansiedade, tendo vários problemas mentais, psicológicos, devido a tanto estresse e cobrança externa e interna. Né? Então, esse desalinhamento está em vários níveis e que precisa ser mudado através da consciência, identificando o que precisa ser mudado. Né? É algo assim que realmente precisa ser trabalhado. E essa pressa, essa urgência, esse desespero por acontecer as coisas cada vez mais rápido, vai levar a gente cada vez para o buraco. Né? Porque isso não vai ser sustentável. Às vezes, sim, financeiramente você até possa estar bem. Mas isso é psicológico. E como você está com as suas relações, as pessoas do seu convívio? Então, eu falo que a gente tem que ter uma vida memorável, uma vida feliz, abundante, próspera, equilibrada em todos os aspectos. É claro que temos ciclos em que a profissão, a parte profissional, possa pedir um pouco mais de atenção. Então, o foco é direcionado mais para essa área e as outras mantendo a manutenção. Mas que não tem como você ser
só próspero no seu trabalho financeiramente e não ter um relacionamento bom, ou ter um relacionamento mais ruim, entende? Então precisa manter uma coerência e um equilíbrio, né, entre todas as nossas áreas da vida, na saúde, no dinheiro, no relacionamento e também desfrutar. Não espere chegar no topo para começar a desfrutar. Comece a desfrutar com leveza das coisas simples do dia. Às vezes a gente olha assim, tá chovendo, a gente nem para olhar aquela chuva, sentir a brisa da chuva, o cheiro, né? Não para ter aquele momento. E esses momentos de desfrutar, de conexão, faz com que você cada vez mais esteja alinhado com o seu interno. Então você precisa sair desse looping, dessa corrida. Eu falo até que é uma corrida dos ratos, né? Porque você fica naquele looping. Tô fazendo isso, não tive resultado. Ai meu Deus, que desespero, ansiedade. Vamos lá, vai dar certo. Ah, não deu. Ah, é por causa que eu não tô fazendo isso. E você sente uma canseira, um esgotamento mental, físico o tempo todo. Deita na cama, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, eu sou um fracasso, eu sou uma decepção, eu sou sempre assim. Olha tudo negativo que você vai dormir pensando. Então, esse vídeo é mais uma reflexão mesmo, uma provocação para você, né? Porque é um processo também interno que eu venho passando, né? Fazendo umas melhorias, entendendo mais as coisas. E em um processo que eu tô vivendo também, em que eu tenho escrito mais, registrado mais as coisas, né? Tenho tido mais reflexão, olhado para as coisas realmente. Peraí, essa vida que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, está condizente com quem eu estou me tornando? Esses meus hábitos, esses meus comportamentos, sentimentos estão sendo condizentes com quem eu quero me tornar? Com quem eu estou me tornando? E um pouquinho mais além ainda, isso está sendo pesado ou leve para mim? Isso está fazendo com que seja algo bom ou ruim? E bom ou ruim eu tô falando no sentido de ser leve, né? Porque você pode querer fazer uma mudança e aí você querer dar um salto e aquilo não ser sustentável. E aí quando você vai gradualmente, de forma leve, ajustando, olha, eu estava me cobrando muito nessa questão aqui, mas isso não é tão importante nesse momento, então deixa eu ajustar um pouquinho, né? Então eu tenho uma bebê pequena em casa, então eu não posso ficar só focando em criar conteúdo, em estudar, em fazer as coisas e deixar ela de lado, porque ela é uma prioridade na minha vida. Então ter tempo de qualidade com ela, momentos, experiências agradáveis que criem memórias afetivas é importante para mim e para ela. Então isso é uma regra, é algo que eu não negocio. Então o fato de eu estar em casa trabalhando não pode virar uma desculpa para mim não ter tempo com ela, sendo que a base é exatamente essa, estar em casa para ter tempo com ela, me dedicar a essa primeira infância dela, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa reflexão, saia desse vídeo pensando quem você está vivendo hoje, quem você quer se tornar, qual é a vida que você quer viver lá na frente, né? E respeite o processo. Olhe para que você já está realmente construindo a sua casinha. Se você está fazendo realmente a base sólida do que você quer construir. Porque para ter uma sustentação, a base precisa estar bem estruturada. Então, assim, o tempo maior vai ser formando a base, né? E aí, se você parar esse tempo e se dedicar em olhar mais para dentro de você, enxergar o que precisa mudar e olhar que você precisa respeitar o tempo e se dar um tempo para isso. As coisas precisam muito de tempo, né? Repetição, as crenças, as nossas questões internas não foram criadas do dia para a noite. Então, da mesma forma que não foi uma ou duas, três repetições em pouco tempo que elas formaram, não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir resolver também. Entende?
E possa ter alguém pensando, ah, isso é crença limitante. Na verdade, não. Por que não é? Porque a gente olha para as coisas e vê que tudo tem um tempo. E tem uma repetição, né? Então, muitas das vezes, você está olhando para algo que você está colocando ansiedade e nervosismo para o resultado. E por isso que às vezes você nem consegue chegar lá. Então, vamos olhar para o processo, iniciar forte, fazer a sustentação e seguir com persistência e constância. E eu tenho certeza que o resultado meu e o seu será uma consequência inevitável. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixe aqui um comentário falando alguma coisa, trazendo algum ponto também, ou sugestão de um próximo vídeo que eu vou adorar saber. Beijos e até o próximo vídeo.